Olá, boa tarde. Estamos aqui na semana de lives no Homeschool Café e é um presente assim, né, nas vésperas do Natal, esse conteúdo tão rico nesses 3 dias que a gente planejou, que a gente estruturou para você desenvolver bem o seu homeschool. Conselhos sábios, conselhos de quem já andou na jornada, quem está iniciando na jornada, quem está há mais tempo na jornada. Pegar isso aqui, esse conteúdo, essa aula e poder realmente implementar os conselhos sábios no seu dia a dia vai fazer toda a diferença no seu homeschool, na sua educação de filhos. E hoje a gente vai trazer um tema muito importante aqui no Homeschool Café. Então, assim, acredito que todos nós, né, desse perfil aqui, a gente tem a família como um presente de Deus. A gente vê assim que uma família estruturada, um lar estruturado, vai formar filhos fortes para que a nossa sociedade seja forte. Então, é nesse pensamento que a gente convidou, né, o pastor Marcos Granconato. Ele é pastor líder, né, da Igreja Batista em São Paulo e uma aluna, né, que é ovelha desse pastor, e realmente ele vai trazer uma palavra muito de alerta para nós aqui, famílias que estamos nessa geração, que são muitas vozes e a gente precisa saber realmente como estabelecer os princípios de família à luz da Bíblia. E eu vou chamar agora aqui o nosso convidado, aqui, o nosso pastor, ele já está aqui. E eu de antemão eu já agradeço por ter aceitado o nosso convite. E eu estou aqui como aprendiz. Eu acredito que cada um de nós, quem está vendo ao vivo essa live hoje às 16 horas e quem vai ver no gravado, vai realmente ser abençoado com essa palavra. E nós somos aprendizes e a gente está aqui realmente para beber de uma palavra pura, de uma água limpa. E que o Senhor abençoe realmente esse momento, né, aqui conosco. Eu vou chamar o pastor Marcos Granconato. Já está entrando. Vai. Boa tarde, pastor Oi. Marcos. Oi, tudo bem? Tudo bem? Prazer te conhecer. Quero mais uma vez agradecer pelo convite, ou por ter aceitado o nosso convite. A Letícia, né, que é tua ovelha, Isso. uma pessoa muito especial que Deus, né, colocou aqui em minha vida e que tem muita sede em aprender. E aí fez essa ligação, né? Eu agradeço a você, viu, Letícia, por ter essa oportunidade de ouvir, né? Esse pastor tão fiel ao Senhor, né? Que realmente cuida das suas ovelhas e que tem essa palavra pura. Então foi nesse sentido que eu falei, a gente precisa trazer um presente de Natal, né? A pureza, a santidade, aquilo que realmente Deus tem para nós nesses dias, fazer a diferença em nossas famílias. E como eu falei há pouco, né? Eu sou um aprendiz, eu amo realmente esse tema, porque família está no coração de Deus e uma família, né, forte, a igreja é forte, a sociedade é forte. E eu Sim. desde já te agradeço e a gente Obrigado. vai começar essa live porque assim, é muita coisa linda, né, que você tem para falar para a gente, nos ensinar nessa horinha. Então, assim, tomara que seja a primeira de muitas lives, né? Quem sabe, né? Eu agradeço o convite, muito obrigado. Agradeço a Letícia por ter dado essa dica aí para você aí da nossa conexão lá na igreja como pastor e ovelha, né? Toda a Sim. família dela está lá com a gente. E é muito legal. E agradeço a você pela oportunidade de participar dessa live, com um tema tão relevante.
e que pode afetar profundamente a nossa felicidade. As pessoas que passam por problemas na família, mesmo os problemas mais leves e corriqueiros, esses problemas acabam afetando todas as áreas. Isso. Aspectos emocionais, econômicos, espirituais, aspectos físicos ligados à saúde, tudo isso é afetado quando a família sofre algum abalo. Então é um tema fundamental, sem dúvida nenhuma, e um tema sagrado, porque é muito claro nas escrituras que o idealizador da família é o próprio Deus. Ele é o criador dessa instituição santa. E não é sem motivo, portanto, que o diabo, tentando desfazer todas as obras de Deus, tenta atacar a família, destruir e devastá-la, através das técnicas mais sutis. Mas conhecendo a palavra de Deus, como nós vamos compartilhar aqui hoje, os irmãos terão ferramentas para fugir das seladas maldosas, sutis, perversas, inteligentes, é verdade, que Satanás tem inventado ao longo dos séculos para abalar essa instituição tão importante. Verdade. E eu queria que inicialmente o senhor se apresentasse, né, para nós, né? Estou aí em São Paulo, eu estou aqui na Bahia, que começou um calor intenso e chuva, trovoada. Ontem, no meio da live, faltou energia, mas a gente continua a live no escuro. Eu espero que hoje, né, ainda não tem trovão, provavelmente às 18 horas. E aí a gente, se a live cair, a gente volta, certo, pastor? Sem problema. Porque a gente precisa ouvir esses conselhos, sabe? Uhum. Eu sou, me apresentando, né, como você mencionou, eu sou pastor na Igreja Batista Redenção, em São Paulo. É uma igreja que fica na Avenida General Ataliba Leonel, número 3780. É uma avenida muito conhecida em São Paulo, porque essa avenida era onde ficava o presídio, o famoso presídio do Carandiru. Ficava nessa Lembro. avenida. Né? Agora há um parque ali, o Parque da Juventude, o presídio foi demolido. Mas a rua permaneceu famosa, uma rua conhecida lá. Então, quem vai a São Paulo e quiser visitar a minha igreja é muito fácil. E tem duas estações do metrô pertinho. A minha igreja fica entre duas estações do metrô. A pessoa pode escolher qual estação ela desce, ou estação Tucuruvi ou estação Parada Inglesa. E pode estar lá na Taliba Leonel 3780. Eu sou pastor lá há 27 anos. Eu sou pastor há mais tempo. Sou pastor já há 30 quase 40 anos, já perdi a conta. Mas eu sou pastor nessa igreja há 27 anos. Uma igreja batista tradicional, conservadora. Nós temos pouco mais de 200 membros, 230 membros talvez. E temos estado lá com a preocupação contínua de ensinar a palavra de Deus, versículo por versículo, expondo textos bíblicos e com isso, trabalhando na vida das pessoas. E quem quiser nos visitar, sempre tem gente do Brasil inteiro, lá de fora também. Muita gente vai lá do Brasil todo e de fora do Brasil, passam por São Paulo e vão lá visitar a gente. E todos são bem-vindos. Quando eu for a São Paulo, quero visitar. Já tem as duas pertinho. Geralmente eu fico próximo ali da estação da Sé. Quando eu vou pertinho. ali, a gente consegue chegar em qualquer lugar. Sim. 15 minutinhos, você está na minha igreja. Pronto, a gente vai lá dar um abraço pessoalmente, receber a palavra pessoalmente, se Deus permitir. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, assim, pastor, o tema da nossa live é assim, marcos antigos da criação dos filhos. Hoje, a nossa geração de pais, né, e quem tem filhos pequenos, tem se perdido com tantas vozes, com tantas informações e misturando realmente aquilo que Deus pensa com outras, né, inverdades. E muitas famílias cristãs até se perdendo nisso. Sim. E aí a gente precisa trazer mesmo esses marcos antigos, né? Aquilo que Deus pensa, né? A palavra de Deus fala que é o caminho, a verdade, e a gente precisa resgatar esse caminho, essa verdade, e isso é através da pureza da palavra, né? E assim, já que o Senhor, né, tem essa convivência com muitas famílias, assim, eu queria que o Senhor fizesse esse panorama de como se encontram as famílias hoje, né, no mundo e principalmente no Brasil, com tantas interferências, e a gente perdeu também o nosso
digamos assim, o nosso papel de pai, a gente está inseguro, né? Então, assim, eu queria que você fizesse um retrato, né? Uma fotografia desse panorama geral das famílias hoje, por favor. Assim, o que eu tenho percebido, de um modo geral, tanto dentro das igrejas quanto fora das igrejas, é um problema dúplice. É um problema que afeta a família, e ele se realça de forma dupla. Os realces são duplos desse problema. As características, os tentáculos dele são dois. Claro que nunca existiram famílias perfeitas. Claro que sempre, em todas as épocas, os nossos avós e bisavós tinham problemas conjugais, tinham problemas na criação de filhos. Claro, isso faz parte do drama do ser humano num mundo marcado pelo pecado. Sim. Então, não há como vivermos numa sociedade em que as famílias vivam como num paraíso, todas elas ali felizes, como numa propaganda de Doriana, Sim. como numa propaganda de margarina. Isso não tem como acontecer. Então, é claro que os nossos avós tiveram dificuldades, os nossos pais tiveram dificuldades, lutas, alguns até se separaram, na época chamavam de desquite. Uhum. Era a linguagem usada na época, né? Não havia divórcio. Mas tudo isso acontecia naqueles dias. Eram coisas mais raras de se acontecer, chegando a separações, mas acontecia. E também crianças educadas de forma errada, também sempre isso aconteceu. Agora, o que nós vemos hoje em dia é uma exacerbação desses problemas. Então, os problemas começam, a princípio, com o homem da casa não percebendo, não aprendendo, não reconhecendo o seu papel dentro da família. Ele não entende que, à luz da Bíblia, ele, como marido e pai, ele é o chefe, ele é o governante na casa. Ele não entende isso e ele, por não entender isso, por acolher uma concepção ligada a uma igualdade hierárquica que não existe na Bíblia, ele acaba, na verdade, sob esse discurso de igualdade, ele acaba, na verdade, se colocando abaixo da esposa e abaixo dos filhos. Ele que era para ocupar o topo da pirâmide hierárquica, ele acaba invertendo essa pirâmide. Ele se coloca na base da pirâmide hierárquica do lar. E com isso, então, tudo fica de pernas para o ar. É uma inversão completa de posições. Porque, note bem, dentro de uma casa existe o que nós, na teologia, chamamos de igualdade ontológica. Eu sei que a palavra é difícil, mas eu vou explicar e vai ficar claro o que significa. O termo ontológico é um termo que vem de duas palavras gregas, é a palavra ontos, a palavra logia, e ontos significa ser. Então, ontologia é o estudo, por assim dizer, do ser, as verdades acerca dos seres. E o que é uma igualdade ontológica? Quando eu falo que numa casa existe igualdade ontológica, quando os teólogos cristãos afirmam que numa casa existe igualdade ontológica. Isso significa que o homem não é, como ser humano, superior à mulher. E os dois juntos, como seres humanos, não são superiores aos filhos. Todos desfrutam da mesma posição de humanidade. Todos desfrutam do mesmo grau de humanidade. Ele não é um ser acima da mulher. Ela não é um ser acima dos filhos. Então, existe igualdade ontológica. É diferente da nossa relação com os animais. Com os animais não há igualdade ontológica, ainda que o mundo tente igualar. E as pessoas estão dizendo que os animais que nós temos em casa são nossos filhos. Isso é um absurdo do ponto de vista bíblico, porque nós não desfrutamos de igualdade ontológica com os animais. Eles são seres inferiores. O ontos de que eles participam e que eles encarnam é inferior ao nosso ontos, a nossa realidade como seres que somos. Agora, com a nossa esposa, com a minha esposa e com as minhas filhas, eu sou um ser igual, no mesmo nível. Então, existe essa igualdade, não há superioridade ontológica. Mas existem gradações hierárquicas, e isso é diferente.
Isso é totalmente diferente de gradação ontológica. Igualdade ontológica não anula distinções hierárquicas. A Bíblia estabelece distinções hierárquicas. A Bíblia diz que em casa o marido é o cabeça da mulher. E a Bíblia diz que os filhos devem ser obedientes aos pais, à esposa e ao marido, ao pai e à mãe. Então existe sim uma hierarquia no lar, assim como existe hierarquia em toda a criação de Deus. Você vê hierarquia até numa matilha, até num formigueiro, até numa colmeia você vê hierarquia. Deus imprimiu isso na criação. Na igreja existe hierarquia. Não existe superioridade espiritual nem ontológica, mas existe uma hierarquia funcional. Há os líderes, há os demais, os sublíderes, existem os membros comuns, há uma hierarquia na igreja. No lar é assim, numa empresa é assim, num país é assim, num reino é assim. Isso é bom, isso não é ruim. O mundo se insurge contra isso porque o mundo detesta o conceito de autoridade, uma vez que o ser supremo é a autoridade máxima. Então o mundo odeia isso e quer se insurgir contra toda autoridade. É o funcionário que odeia o patrão, é a esposa que se rebela contra o marido, são os filhos que não respeitam os pais, porque o mundo incute essa rebelião, porque o mundo odeia o conceito de autoridade, que é uma marca que Deus estabelece na criação. Então, quando num lar as pessoas não entendem o modo como o mundo de Deus funciona, quando no lar as pessoas não têm percepção de qual é a realidade criada, a sabedoria que Deus colocou no universo, e as pessoas não entendem que essa sabedoria que Deus colocou no universo envolve uma hierarquia funcional na casa e em tudo mais, a casa vira de pernas para o ar. O marido se torna servo no mau sentido, não no bom sentido. Ele tem que ser servo, mas no bom sentido. Ele tem que ser o líder servo. Mas ele se torna um servo no mau sentido, alguém ali ausente como líder. A esposa vira chefe, ou pior, ou a criança, o filho vira o chefe. É o filho que manda, que determina tudo com as suas birras. Ou a esposa que manda e determina tudo sem ouvir o marido. E o marido ali, abaixo da pirâmide, ali no subsolo da pirâmide, né? E aquela casa com tudo invertido. Então começa esse problema com o marido. A Bíblia diz que o marido tem que governar bem a sua casa. A família do pastor, que é o modelo para os demais, é uma família em que o pastor governa bem a sua casa. E a palavra governar, usada na Bíblia, significa guiar, mostrar a direção, apontar o caminho. É assim que o homem deve agir na sua família. E ele deve fazer isso com o apoio da esposa, que reconhece essa posição de autoridade dele. A Bíblia diz que a esposa está abaixo do marido em termos hierárquicos. Então não cabe na família do cristão a mulher que ralha com o marido, que grita com ele, que o desafia, que vai para cima dele violentamente, aos berros, aos gritos, e não aceita nada. A vontade dela é a vontade que prevalece. E se não prevalecer, a casa vira um caos, ela grita, ela faz escândalos, ela explode. Essa figura é o avesso do avesso da mulher cristã. A Bíblia diz, o Novo Testamento diz que o modelo da mulher cristã é Sara, que chamava Abraão de Senhor. Dá para acreditar nisso? Sim. É Sara que chamava Abraão de Senhor. Tamanho era o seu respeito por seu marido. Claro que ninguém aqui vai exigir que a esposa chame assim, mas é o padrão elevadíssimo que o Novo Testamento coloca para as esposas cristãs, dizendo, olha, vocês não devem se trajar de aparatos riquíssimos de vestuário, mas sim de um espírito manso e tranquilo, que é agradável ao Senhor. Então a esposa se coloca na sua posição, o marido na dele. Então, esse é o primeiro fator que tem sido atacado. A posição do casal na casa. É o primeiro tentáculo desse mal terrível que se espalhou pelo mundo e pelas igrejas. Os casais
não estão ocupando seu lugar na pirâmide. O marido não está no topo da pirâmide e a mulher não está submissa a ele. Esse é o primeiro tentáculo. E o segundo tentáculo desse mal terrível que tem destruído famílias, desse espectro todo que nós definimos como a família moderna, é o fato de as crianças não receberem mais instrução e disciplina. As crianças não são mais disciplinadas, corrigidas, com nenhuma dose de severidade. Uhum. E a disciplina na Bíblia, a palavra disciplina na Bíblia, envolve não somente ensino, mas abrange também, está embutido na palavra também, o sentido de algum grau de dor. Uhum. Porque aprender, muitas vezes, envolve padecer. Uhum. Não é fácil aprender. E, às vezes, a criança tem que ser disciplinada, castigada. Claro, ninguém vai torturar criança nenhuma, nem espancar nenhuma criança, nem arrancar sangue de criança e puxar a orelha, arrancar os cabelos, nada disso, não é isso que eu estou falando. Mas tem que haver uma disciplina que muitas vezes incute dor e algum grau de sofrimento para que a criança tenha temor e obedeça. Tem desaparecido do vocabulário das mães e dos pais o verbo obedecer. Então, se a criança fala, não vou tomar banho, a mãe faz cursos para saber como usar de mecanismos e de maneiras de indução da criança para convencê-la a tomar banho. Se a criança parte para cima da mãe, arrebentando a cara da mãe aos tapas, ela então ensina a criança, não, fala baixinho, abraça a criança e tem toda uma técnica que ela desenvolveu, que não serve para nada, para dizer, para lidar com aquela criança que ela acha que é doente. Ela fala, não, a criança é doente, não é doente, é sem educação. E ela não aprende, não aprendeu que na Bíblia nós devemos, como pais, ensinar obediência aos filhos. O filho tem que obedecer. Esse é o verbo que tem que ser resgatado. Você tem que me obedecer. E se você não me obedecer, consequências ruins virão. Eu criei 3 filhas. A mais nova tem 20 anos, as outras 2 estão casadas. Da idade da minha, 20 anos. Então. Olha só, e você é tão jovem e já tem uma filha já grande assim. Mas note bem. Acho que eu não sou... Tá vendo? Mas eu preciso passar alguma coisa no meu cabelo também. Mas note bem, assim, em casa as minhas filhas cresceram com um ditado que eu inventei, dá a impressão que é um grande ditado, né? Mas um brocardo que eu inventei e que elas cresceram ouvindo isso, a infância toda elas ouviram isso. E era o seguinte, quando a gente desobedece, uma coisa ruim sempre acontece. Uhum, e é verdade. E é verdade. E eu disse para elas, e se não acontecer, eu farei acontecer. Se quando vocês desobedecerem, algo ruim não acontecer, eu farei acontecer. Então, ela sabia o que isso significava, porque eu usava a vara aqui em casa. Sim. Sempre usei a vara. As três foram criadas com a varinha de goiabeira em cima, ali pertinho, ali do quartinho delas. Ela sabia o que significava aquilo. E levava para... Sim, sim. Isso não traumatizou ninguém, isso não matou ninguém, pelo contrário, as 3 são crentes, moças maravilhosas, carinhosas, não criou nenhuma raiva de mim, pelo contrário, elas me adoram, pelo menos se não adoram, fingem muito bem. Mas... Assim, só o intervalo. E quando são crianças que a gente corrige e elas vêm depois com tanto amor, a gente fala assim, poxa, não era para ser o contrário? É o oposto. E esse é um fenômeno que todo pai que disciplina os filhos narra. Quando eles disciplinam os filhos, parece que o amor dos filhos por eles cresce. Porque eles percebem, papai se importa comigo. Eu estudei num seminário durante 5 anos, num regime de internato. E eu tinha muito contato com os professores que moravam no seminário ali, nesse regime também de internato. Então, eu conhecia as famílias deles. E um professor meu, já aposentado agora, um senhor já idoso agora, ele contou que uma vez a coleguinha da filha dele estava fazendo um trabalho ali na casa dele
E a filha dele, criança lá, desobedeceu, fez alguma malcriação lá, e ele então disse: suba para o seu quarto, papai vai disciplinar você. Aí ela subiu chorando, o papai subiu, e a menininha ficou lá esperando e disse: o que vai acontecer? O que ele vai fazer com ela? E aí a esposa disse: ele vai discipliná-la com a vara, porque o que ela fez não se faz e ela tem que aprender. A menininha respondeu o seguinte: que estranho, meu pai nunca fez isso comigo, eu acho que ele não me ama. Foram essas as palavras que ela disse. Eu acho que meu pai não me ama. A criança acaba tendo a impressão, quando os pais não fazem nada e deixam os filhos livres, a criança acaba tendo a impressão de que os pais não se importam. Eles pensam assim: eu vou ser um pai liberal porque meus filhos vão ser felizes e contentes, vão entender que eu quero só o bem deles. Mas a leitura da criança é outra. A criança pensa assim: meu pai não se importa comigo. Eu chego a hora que eu quero. Eu ando com quem eu quero. Eu faço o que eu bem entendo. Eu falo as palavras que eu quero. Eu ajo e reajo com bem entendo. Meus pais nunca dizem nada. Meus pais não se importam comigo. Essa é a verdade. Então, a palavra de Deus nunca falha. Pode fazer o que ela manda, porque ela vai funcionar. Funciona. Esse é o retrato que eu vejo, Carla. Esses dois Eu vejo esse retrato. mesmo Esses dois, isso, o desentendimento das posições do casal e a falta de disciplina dada às crianças, aplicada às crianças, a disciplina moderada, a disciplina bíblica, a disciplina amorosa, equilibrada, mas firme. Sem isso, os lares desabam. E é o que está acontecendo hoje em dia. então, assim, panorama, realmente, né? Eu fiquei assim impactada com esse alerta, né? Esse alerta, porque nós temos um caminho claro a trilhar através da palavra, né? É lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então a Exatamente. gente precisa voltar a esses marcos antigos, esse resgate, né? Do, do Jesus é o cabeça, né? Todo homem, o homem, o cabeça da esposa, né? E os filhos ali, né? Sendo cuidados. Então, quando nós mulheres, nos colocamos no topo, a gente precisa, né? Como você colocou, somos pecadoras, né? Temos aí a herança adâmica e a gente precisa se arrepender. A primeira coisa, né? Uhum. Desse panorama é falar, poxa, se isso está acontecendo, eu preciso me arrepender. O que é arrependimento? Mudança de atitude no coração, né? É um coração piedoso. Senhor, realmente eu estou agindo dessa forma e eu preciso, né, me redimir. Me ensina. E quantas pessoas, né, quantos pastores, quantas famílias piedosas estão ao nosso redor para nos ajudar, né? Esse é o primeiro ponto, esse nosso, né, para fugir desse panorama. E, Tanto os homens quanto as mulheres. o segundo é a questão da nossa frouxidão diante dos nossos filhos. Mas eu amo tanto meu filhinho. Aí eu não tenho coragem de bater, não. Não, não tenho coragem de usar a vara. Eu nem sei o que é uma vara, eu não sei nem como agir. Tem famílias piedosas, tem pastores idôneos que ensinam o caminho, né? Não é mas eu recebi espancamentos dos meus pais. Biblicamente, Deus nos ensina, Ele fez tudo novo em nós, Uhum. né? E a gente precisa realmente nos arrepender se a gente está sendo frouxo com os nossos filhos e se a gente está assumindo, né, o lugar de governo do nosso marido. Esses dois arrependimentos para que a gente fuja desse panorama atual. E essas coisas existem por quê? Satanás incutiu isso na cabeça das pessoas como algo bom. Isso. É algo bom. A mulher tem que se livrar da opressão do marido. Né? Os filhos não podem sujeitar à opressão. Todo mundo é opressor. O patrão é opressor, o pastor é opressor, o marido é opressor, os pais são opressores. É assim que o mundo aí fora vê tudo. Todos estão em guerra, todos se odeiam. Mas isso não é verdade. O pai não é o opressor. Isso. O pai é o provedor. A mãe não é a opressora dos filhos. Claro que existem mulheres más e perversas que oprimem os filhos, claro. Claro que existem pais que são perversos e oprimem os filhos, mas isso não se aplica a uma categoria toda.
a paternidade ser opressora, a maternidade ser opressora, né? A classe de patrões ser opressora, a classe de professores ser opressora, como nos querem fazer crer. Isso não é verdade. A liderança foi colocada por Deus para proteger os liderados, para orientar os liderados, para atingir objetivos sagrados e proveitosos junto com os liderados. É para isso que existe uma liderança na família, na igreja, na escola, na empresa, em qualquer lugar. E as pessoas chutam isso fora como se fossem coisas ruins. Colocaram isso na cabeça das pessoas. O seu patrão é o seu inimigo. Você tem que atacá-lo. E você deve, se puder, processá-lo. E fazer o máximo, porque ele quer destruir você. Esquece, mas esse homem está me dando emprego. Esse homem é quem sustenta a minha casa. Sem esse homem eu não vivo, eu preciso desse emprego. Ele me dá, ele se mata para pagar meu salário, pagar meu 13º, meu fundo de garantia, minhas férias. Como é que eu posso ver esse homem como inimigo? Mas é essa mentalidade que o mundo coloca. Todos são opressores, todos. Os policiais são opressores. Qualquer autoridade é opressora. E esse ensino é diabólico, porque o criador da autoridade é Deus. Ele é a autoridade suprema. Se nós dissermos que toda autoridade é opressora, nós estamos atacando o próprio Deus, porque Deus é a autoridade suprema. Então ele é o opressor supremo. Exatamente. E isso é uma blasfêmia contra ele. Eu quero, se me permite, eu sei que eu estou falando muito. Não, Mas eu vi, eu estou aqui, eu queria estar anotando, mas depois eu assisto a live de novo, tô a anotando, gente porque não já tem... só esse tema aí, essa perguntinha já dá um livro para você escrever. Já dá um livrinho para escrever, sem dúvida nenhuma. Mas eu quero mostrar algo aqui curioso, porque assim, quando eu prego na minha igreja, eu digo que algumas vezes o apóstolo Paulo, escrevendo sobre um assunto, ele deixa cair, ele deixa cair enquanto está escrevendo, na passarela do texto, enquanto ele desfila na passarela do texto, ele deixa cair alguns conceitos que eu gosto de ir pegando atrás dele. Né? Então eu vou seguindo o apóstolo Paulo no seu texto, que é como uma passarela para mim, enquanto ele caminha, e enquanto ele deixa cair algumas coisas, eu vou pegando lá. Às vezes as coisas que ele deixa cair não tem nada a ver com o assunto que ele está tratando, mas ele deixa escapar alguns conceitos. Isso. E eu percebo isso. E eu noto algo assim, que acho que é muito proveitoso para nós, quando ele escreve em 1 Tessalonicenses 2, ele falando sobre a preocupação dele com os tessalonicenses. Esse é o assunto. Ele fala, olha, eu quero dizer para vocês o que eu fiz no meio de vocês para mostrar o meu amor por vocês. Então esse é o assunto lá. Não tem nada a ver com pai e com filho. Sim. E nem com o esposo, nem com a esposa. Mas ele usa ilustrações nessa conversa que ele tem com os tessalonicenses que deixam transparecer a mentalidade dele sobre os pais e os filhos. Então, para mim interessa o que o apóstolo Paulo pensava sobre os pais e os filhos. Né? Para mim interessa muito. E ele então usa ilustrações e deixa transparecer. E é interessante porque o que ele faz acaba fornecendo elementos para a construção de um retrato dos pais, que é um retrato ideal. Ele deixa escapar isso, deixa cair na passarela do texto, e eu fui lá e catei. E eu queria compartilhar. Pode compartilhar. Essas migalhas que foram caindo aí. Ele deixa cair e te pega, né? A gente tem fome, tem que pegar. Mas assim, olha só, ele se compara a princípio com uma mãe. Ele fala assim para os tessalonicenses: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Olha aqui que figura linda. Ele fala, eu fui para vocês como uma mãe que acaricia os seus filhos. Então, você vê aqui que na cabeça do apóstolo Paulo, a figura dos pais envolve o quê? Carinho. Pegar no colo, né? Acariciar, ternura, afago, né?
aquele tempo gostoso em que a criança se sente feliz, segura, contente, amada profundamente. Então você percebe isso nesse versículo. E os pais, naturalmente, vão nessa direção, é claro. Meu Deus. Só quem é pai, quem é mãe, sabe o sentimento que é no coração da gente. Quando Sim, minhas filhas nasceram, eu mudei. Eu me tornei outro homem. Eu não sabia o que era o amor até eu conhecer, eu ver o rostinho da minha filha. Quando eu vi o rostinho da minha filha, eu percebi o que é a disposição para morrer por alguém. sim, Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Né? O amor verdadeiro. Eu entendi por que Deus se chama pai. sim. Porque o amor dele é infinito, como o meu amor pelas minhas filhas. Mas note bem, esse é um lado da figura. Os pais ideais são carinhosos, pegam no colo, e abraçam, e beijam, e presentes, e mimos, e toda aquela ternura, aquela alegria. Isso é maravilhoso, tem que existir. Tem que existir. Como quando eu me recordo dos meus tempinhos lá, com as minhas bebezinhas lá, quanta alegria, que felicidade. E até hoje, eu instituí aqui na nossa família o dia com o papai. Olha que lindo. Eu chamo as minhas filhas sem os genros. Olha, Os genros são proibidos de é um participar. momento E, e paz. eu as levo para um shopping, eu compro um presentinho para Ai, que elas, lindo. eu levo elas comerem em algum lugar, né? E ficamos juntos e conversamos e rimos. É o dia com o papai. Que Né? lindo. Então, até hoje são adultas já, mas ela tem 27, 26 anos. São adultas casadas, só a mais nova que ainda não é casada, mas eu tenho esse dia com elas. Isso tem que existir. Sim. É a ama que acaricia os seus filhos. Mas quando ele prossegue a leitura, veja o que ele fala. Ele fala assim, no versículo 11: E sabeis ainda de que maneira, como pai, a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos. Então tem um outro lado. Na cabeça do apóstolo Paulo, os pais não dão só carinho. Na cabeça do apóstolo Paulo, os pais exortam, admoestam. Ele prossegue dizendo, para viverdes de modo digno de Deus. Então, esse é o trabalho dos pais também. Exortar, muitas vezes, firmemente. Admoestar, muitas vezes, com rigor. Eu não posso anular nenhum lado nem outro. Eu não posso ser só a ama que acaricia e também não posso ser só o pai que exorta. Senão a criança cansa. Eu só levo bronca. Só levo bronca, não dá. Ou então, é só carinho. Tá errado, a criança fica abandonada às suas paixões e erros. Então, qual é o equilíbrio? É o equilíbrio que Paulo mostra aqui. Ele fala, eu fui para vocês como um pai. Eu dei carinho como a ama que acaricia os filhos. E eu exortei e admoestei como o pai faz com seus filhos também. Então esse é o modelo. Os pais têm que abraçar isso. Os pais têm que abraçar isso. Um erro que acontece muito, Carla, que eu vejo por aí, é a mãe dizendo assim, a minha filha tem que saber que eu sou amiga dela. Não tem, não. Amiga, sua filha tem um monte. A sua filha tem um monte de amiga. Mãe, ela tem uma só. Sim. Você não tem que ser amiga coisa nenhuma. Tem que ser mãe. Dentro do conceito de mãe já está a amizade embutida. Mas se eu disser, eu sou amigo das minhas filhas, e aí, não, eu sou pai delas. Elas têm um monte de amigos. Pai, elas têm um só. E o meu papel, então, envolve amizade? Claro que envolve. Mas a tarefa do pai é muito mais ampla, vai muito além disso. E muitas mães têm errado nisso. E muitos pais têm errado nisso. Dizendo, eu quero ser amigo do meu filho. Não. Você tem que ser pai e mãe. A amizade está embutida nisso, ok? Mas você tem que ser predominantemente pai, porque amigos eles têm de monte por aí afora. Você tem que ser alguém que dá carinho e alguém que admoesta. Porque amiguinhos lá fora não fazem isso. Não. Amiguinhos lá fora só querem, só falam o que agrada, só falam o que é gostoso de ouvir. É o pai que admoesta, é o pai e a mãe que corrigem, são os pais que exortam, e se eles não fizerem isso, meu Deus, aquela criança se perde. É muito perigoso isso. É muito perigoso a criança que vê no pai um mero amigo. Sim. É muito perigoso a criança que vê na mãe uma mera amiga. Isso
Isso não deve acontecer. Deve saber, é minha mãe e é meu pai. Tem autoridade sobre mim, eu devo obedecê-los e ouvir a orientação, as demonstrações deles e receber o seu carinho também. A criança tem que saber disso. A criança tem que saber que ela tem que obedecer. Isso de forma inegociável. A criança que não aprende isso se torna insuportável, se torna odiosa, se torna odiável. Se torna odiável a criança que não aprende isso. Crianças pequenininhas têm um potencial enorme de causar um dano terrível e de se tornarem odiáveis. Porque a Bíblia fala, a estultícia está ligada ao coração delas. E se elas não forem disciplinadas, elas permanecerão estultas e crescerão estultas. E serão elementos, serão indivíduos marcados aí por todo tipo de maldades, de vícios, de crimes, porque não foram corrigidos quando crianças. E Muito triste isso. nossos jovens, né, quando chega nessa fase de 12 anos, né, eles, quando não tem essa figura forte de autoridade, Uhum. eles buscam essa autoridade em todo o tempo. Aí vem, né, digamos, essas más referências e que eles se apegam e eles passam a imitar. Então, é um papel nosso que deixou de lado essa autoridade, essa referência de mostrar, de apontar o caminho. Uhum. E eu sempre costumo falar aqui, pastor, assim, desde aquela catequese de pequenininha, né? A autoridade é proteção. A autoridade é proteção. Aquilo que você estava falando, que a autoridade como é a palavra, né? Aquela pessoa opressora. Aqui, a autoridade é proteção. Proteção. E proteção é mostrar o caminho que deve andar. Uhum. Sim. Então, nós, como pais, nos imbuímos de nos esvaziarmos de nós mesmos, de buscar o conselho da Bíblia, de realmente orar, jejuar pelos nossos filhos, para mostrar a direção e o caminho de cada um. Cada um é de um jeitinho, né? E muitas vezes isso envolve disciplina. Aí você precisa saber o coração desse aqui aponta para essa forma. Então, eu tenho que ajudá-lo, né? A redenção desse coração nesse sentido. O outro, aquele amorosinho, mas é aquele que bota o pai e a mãe no bolso. Então, o pai precisa estar atento. Senhor, me mostra o coraçãozinho para eu ensinar esse filho a obediência e o amor a Cristo, né? Então, quando você falou, quando eu tive filhos, eu mudei. Eu preciso amadurecer, realmente, né? Na nossa maternidade. Querer amadurecer. Querer realmente pensar como pensa, para que a nossa família seja restaurada, seja, né, redimida, que nossos filhos encontrem mesmo o caminho, né, do Senhor. Infelizmente, os pais têm pago escolas que ensinam o contrário. Sim, Então, as crianças têm ido para as escolas, por aí afora, eu sei de alguns casos, em que as escolas, particulares até caras, sim, contratam pessoas para dar palestras para as crianças, ensinando que os pais são opressores e que eles não devem se sujeitar a esse patriarcado opressor que há na família. E ensinam as crianças nesses termos. E o que acontece? A criança pequenininha, ela ouve isso, é uma semente que é jogada lá. Ela não faz nada, ela volta para casa, ela vai brincar com as suas bonecas, vai brincar com os seus carrinhos. Ela não liga para isso no começo, mas aquela semente fica lá dentro. E ela é semeada e regada ao longo dos anos na escola, por professores, por palestrantes, pelos próprios coleguinhas. Quando chega na adolescência, ela muda. E há uma mudança nessa criança, que é uma criança dócil, ela muda tanto. O que aconteceu? De onde veio tudo isso, essa revolta toda? sim. E o pai pensa que aconteceu de repente. Não aconteceu de repente. Ela foi semeada, lavrada. Ela foi cultivada ao longo de anos na escola que o pai pagou. Pagou caro. E agora, e pagou caro. E agora aquela criança tem essa mentalidade já lá dentro, de que os pais são inimigos opressores, e ele tem que resistir à autoridade deles. E aí o lar vira uma baderna, porque os filhos querem fazer o que querem, batem nos pais, chegam em casa
3 da madrugada, não dão satisfação de nada, roubam os pais, arrancam o que puderem, não obedecem nada, nada. Não obedecem uma palavra dos pais. E os pais não sabem de onde veio tanta revolta. Foi Sim. na escola que eles aprenderam isso. Isso foi plantado e floresceu na adolescência. Eu sei de casos terríveis, sei de casos de pais que dormem com a porta do quarto fechada, trancada, porque tem medo dos filhos. Tem medo da agressão dos filhos, que são filhos terríveis em maldade. E eles disseram que isso aconteceu de repente, na adolescência se transformaram assim, algo que foi semeado. Agora, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, eu sei que essa live é direcionada, né, para mães e pais, tudo mais, especialmente para as mães e tudo mais. Eu gostaria de quebrar algumas ideias que existem, que são mentirosas. Né? Assim, existe uma ideia de que o eventual rigor na disciplina de uma criança é maléfico, Sim. porque traumatiza. Então, existe uma psicologia secular, não todos os psicólogos, mas há psicólogos bem liberais em relação a isso, especialmente psicólogos seculares, que jogam a culpa dos erros das pessoas em todo mundo. Né? A culpa é do seu pai, a culpa é da sua mãe, a culpa é do seu cachorro, a culpa é da sua avó, a culpa é do seu pastor, a culpa é dos seus amigos, a culpa é de todo mundo. Né? Então, se eu der um tiro na cara de alguém, não, a culpa não é sua, a culpa é da sociedade, a culpa é do governo, a culpa é de todo mundo menos minha. Então, é maravilhoso, é o tipo do psicólogo que a gente gosta de ir, porque a gente sai tranquilo de lá, numa poltrona falsa, sem descansando numa poltrona ilusória, de que a culpa de todos os males que eu cometi é das outras pessoas e não minha culpa. Então existe isso, né? Esse tipo de coisa. Na psicologia secular há psicólogos que vão nessa direção e que também se insurgem contra qualquer tipo de disciplina mais rigorosa, porque dizem que isso destrói a pessoa, isso causa traumas terríveis e a criança cresce com revoltas e tudo mais. Né? Bom, nós estamos vendo aí uma geração que não sabe o que é disciplina, e estamos vendo qual geração é mais revoltada. Aquela que conheceu a disciplina ou aquela que não conheceu. Qual é a geração que tem mais revoltados? Aquela como a minha, que Sim. conheceu a Havaianas azul da mãe, Ou então ou a Bahia, a Bahia varinha, de goiabeira. aqui, a geração de Júlia, que foi essa geração da varinha de goiabeira, né? Mas Uhum. a geração foi a bainha de facão. Já ouviu falar? Nossa, já. É um couro. É um É couro. um couro, né? Qual é a geração mais doente em termos sociais? É a geração que foi disciplinada ou essa que está aí? Meu Deus, dá até medo. Dá até medo quando você olha para a geração hoje em dia. Então, para quebrar essas ideias, aí eu sei que isso entra na cabeça dos papais, das mamães crentes, que acham que a disciplina rígida é perigosa e eu jamais faria isso. Eu usei disciplina física em minha casa. Nunca machuquei minhas filhas, nunca deixei minhas filhas roxas, marcadas, machucadas, filhas, nunca. Não precisa. A disciplina física, ela é equilibrada e ela sendo equilibrada e aplicada com sabedoria, a gente sabe, a criança é pequenininha, vai causar um desconforto na criança, uma dorzinha nela, mas é suficiente para ela chorar um pouquinho e saber como é ruim desobedecer. É até aí que vai. Agora, existe base bíblica para isso? Existe. Né? E eu queria mostrar isso para os irmãos que estão assistindo. Se me permite. Permito, Sim. antes um parênteses, né, a respeito. Aí alguém fala assim: eu só consigo dar a vara se eu tiver com raiva. A palavra é o contrário, né? Mas aí não pode. Tem ira, consciência, Não, aí, é ensino, é disciplina, em amor. aí Pronto, é uma reação apaixonada no sentido negativo. Ela vai machucar a criança se ela fizer isso. Se ela usar a vara com raiva, aí sim ela vai ferir a criança e não vai educar nada. Ela vai descarregar as emoções dela. E não é sim, isso. A vara não é para descarregar as emoções. A vara é para ensinar a criança que quando a gente desobedece, uma coisa ruim sempre acontece. sim. Como eu disse no começo. Né?
Mas existe um conjuntinho, são 4 versículos na Bíblia que falam sobre a vara em Provérbios. Eu queria ler para mostrar para os pais, Pode porque eu sim. sei que esse assunto não é tratado nas igrejas. E eu me preocupo com isso. Eu vejo nas igrejas crianças que são abandonadas a si mesmas. Veja, assim, eu tenho aqui Provérbios 13, 24, é o primeiro, vou ler rapidinho. O que retém a vara aborrece seu filho, ou seja, odeia seu filho. É interessante isso aqui. É o contrário do que a gente pensa. O que retém a vara é como alguém que odeia seu filho, não quer o bem dele. Mas o que o ama, cedo o disciplina. Cedo. Não espera crescer. Disciplina criança. E aquele que não faz isso é como alguém que não gosta da criança. Tem outro texto, no capítulo 22 de Provérbios, palavra de Deus falando. Acho que Deus sabe o que fala, né? Acho que ele sabe. 22:15. Para ouvir, que ouça, É, né? Gente, ó, uma perguntinha aqui nessa balãozinho com interrogação, que no final da live eu passo para responder. Por isso. Se favor. eu souber, eu respondo. Se eu não souber, aí eu peço para Vamos lá. minha anfitriã responder. A gente deixa para a próxima live. Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Olha só como eu crio um tolo, um louco, um estulto em casa, não disciplinando. Agora, com a vara da disciplina, eu afasto a estultícia do coração dela. Toda criança tem estultícia no coração. E o único remédio é a vara da disciplina. Capítulo 23, versículo 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Veja a seriedade disso. Aqui a palavra inferno pode significar sepultura. Significa o seguinte: se você não corrige seu filho, ele vai ser um delinquente tão terrível que ele vai morrer cedo. Se você discipliná-lo, você vai livrar a alma dele da morte. E o último versículo, acho que o que eu mais gosto é 29:15, que fala assim: a vara e a disciplina dão sabedoria. Quer ter um sábio em casa ou um tolo? Se você quer ter um sábio em casa, a vara e a disciplina fazem isso. Mas a criança entregue a si mesma é aquela criança que não tem disciplina nenhuma, que conhecemos várias delas. Nós as vemos por aí. Nós as vemos nas escolas, nas ruas, nas igrejas, na família nós vemos. A criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe. Como isso é real? Quantas mães passam vergonha no mercado, na igreja, na família, nos lugares públicos, passam vergonha, porque a criança está entregue a si mesma, ela não respeita ninguém e a mãe e os pais acabam sendo envergonhados por ela. Então, esses textos eu queria deixar aqui para que os pais refletissem sobre isso. Não são opiniões minhas, Sim. é a palavra de Deus. Então, acolham isso e vocês farão bem para os seus filhos, sem machucá-los. Sem machucá-los. Ô, pastor, então assim, o senhor, né? Pode ser você mesmo. Essa Sou disciplina, velhinho, mas... você mesmo, usou essa disciplina bíblica e tem 3 adultas, né, em casa, Sim. equilibradas, tementes ao Senhor, e Sim. amam os pais e pedem conselho até hoje. Se sentem Sim. seguras, né, Sim. naquele conselho. Então, isso foi fruto, né, de seguir realmente a instrução da educação de filhos que a Bíblia ensina. Amém. Não essa educação frouxa, sem princípios, mas ali, observando e executando. Observando e executando. Aqui na nossa casa, a gente recebeu esse ensinamento sobre criação de filhos. Antes de casar, a gente recebeu o ensinamento do papel do homem, do papel do casamento. E quando a gente entra no casamento com esse acesso, a gente fala, e agora? Vamos botar em prática como? Então a gente passa por aquele processo de
pôr em prática, aprendendo, Uhum. se arrependendo, perdão e amadurecendo. Quando vem os filhos, essa parte de papel de cada um já está alicerçado. Vem os filhos e vem o novo desafio. Eu vou matar minha criancinha, né? A É. criança entrega a si mesma, envergonha a sua mãe. Aí a gente precisa catequizar. Poxa, então como é que eu não vou, né, Uhum. ser envergonhada pelo meu filho? Corrigindo desde cedo. Aí a gente Isso. começa mesmo com medo, né? Com as mentiras que têm sido ditas hoje, os filhos não precisam dessa Uhum. correção, vai Uhum. por fé Uhum. e obediência à palavra, né? E o fruto Agora, é realmente os filhos quererem estar conosco nessa fase. A minha tem 20, agora na faculdade, tem 1 ano de faculdade, trabalhando fora, né? Continua temente ao Senhor, continua pedindo conselhos aos pais, né? Madura ali dentro dos 20 aninhos dela e aprendendo, né? Então, uhum. assim, fruto, né, da misericórdia do Senhor, e a gente está ali perseverando nos tipos que ele escreveu, que são verdadeiros e que a gente colhe frutos, né? E olha, irmã Carla, na minha experiência, assim, o pai que disciplina cedo os filhos, disciplina pouco. Porque a criança aprende cedo a obedecer. E Sim, aí o pai não precisa mais usar vara. exato. Ele Exatamente usa, ele usa a vara um pouquinho só, a criança já sabe como é. Ela não é burra, ela isso. sabe. Ela sabe, se eu fizer isso, não vai ser legal, eu vou sofrer as consequências. Então o que acontece? O pai que usa a varinha, ou usa lá uma disciplina mais rigorosa quando a criança não obedece e tudo mais, quando a criança é rebelde, né? Porque assim, nós não podemos disciplinar a criança é, assim quando não há rebeldia. Mas eu posso falar alguma coisa, ela não entendeu, Isso. eu não vou discipliná-la. Eu vou Linguagem clara. disciplinar quando ela desobedeceu abertamente. Aí fala, olha, você, papai já falou isso e você não obedeceu, e você entendeu o que eu falei, então você está sendo rebelde. E quem faz isso, não tem que fazer isso a vida toda, não. Quem faz isso, faz um pouquinho, a criança já aprende, aí o pai só olha. O pai fala assim, pare com isso, a criança já para, na hora. Exatamente. Porque ela sabe que o pai é rigoroso na disciplina. Então a criança desobedece. Ela foi disciplinada, da próxima vez, quando o pai falar assim, pare, ela para na hora. E o que é mais legal ainda, os outros filhos que vêm depois percebem a atitude do mais velho e falam assim: é bom eu imitar o mais velho, porque acho que o mais velho ele já passou por alguma situação complicada, então é bom eu seguir no rumo dele. É interessante. A minha filha mais velha, ela levou as suas varadas. A que veio depois, já menos. Menos. Porque porque ela via que a mais velha estava com medo. Ela estava com medo também. Uhum. E a mais novinha, então, meu Deus, a última, eu nem lembro se alguma vez eu precisei da vara, porque ela já tinha a transmissão do temor que vinha das irmãs. Isso. Então ela via, se as minhas irmãs mais velhas estão com medo, acho que é bom ficar com medo também. Né? E aí, É um ensino, acho que né, de eu um não, para outro, né? Quando vai ensinando de um para o outro. Então, o pai que acha que disciplinar os filhos é algo que vai dar problema, gente, isso dura tão pouco tempo, porque eles aprendem logo e aí o temor é incutido no coração deles, isso é bom, temor é bom. As pessoas pensam que o temor é mal, não é. Temor é bom. Se eu não temer a Deus, eu vivo como um maluco aí fora. Se eu não temer a autoridade política, eu vou ser um criminoso. Então, o temor é bom. Inclusive, Paulo fala que a autoridade existe em Romanos 13 para incutir temor nos maus. sim, O medo é bom. O medo é bom. E as crianças têm que saber disso. Se eu fizer o mal, eu vou me dar mal. Se eu praticar o mal, eu vou me dar mal. Esse temor é bom, é saudável, é algo salutar. E elas aprendem isso cedo. E aprendendo cedo, não fazem nada errado e se tornam crianças obedientes, dóceis. É maravilhoso. Eu experimentei isso aqui na minha casa. Elas, desde cedo, foram disciplinadas e isso durou pouco. e Exemplo. adolescência que as pessoas, né, Uhum. denominam, não existe, né, pastor? Não existe.
O quê? O período da adolescência geralmente não existe quando a criança é disciplinada cedo. Não, assim, se acontecer, é muito raro a necessidade disso aí. Não tem É raríssimo. idade, né? Raríssimo. Não, não tem necessidade. Não tem. Haverá necessidade em algum caso muito extremo, mas é raro isso acontecer, porque aprendeu como criança. Aprendeu como Isso. criança. Então, quando eu disciplinei as minhas filhas sendo pequenas, eu tive que discipliná-las de novo, assim, no finzinho da fase da infância, assim, eu tive que discipliná-las de novo, porque tinha esquecido. Tinha esquecido o medo. Sei. Tinha esquecido o medo. E aí eu tive que, eventualmente, ser rigoroso, fazer uma recapitulação. Né? Fazer uma recapitulação. Mas foi uma vez só. E acabou. Sim. Então, isso é importante que os pais saibam. O pai que disciplina os filhos não é um pai que vive batendo. Não. É pouco, porque elas aprendem logo e descobrem que não é negócio desobedecer. Isso. Não é jogo desobedecer. Aí acabam sendo obedientes. Mas Pastor, nosso isso. tempo, olha, já 5 horas, mas tem 7 perguntinhas aqui, a gente vai ver. Ai, nossa, pode mandar aí, vamos ver se eu souber. Para responder em 5 minutos essa Tá bom. perguntinha. A gente tenta. A Imaculada Barbearia pergunta: não converse e não confie em mim. O que fazer? Já é pai e abandonou a filha e esposa. O que é que eu faço? O pai abandonou a filha e a esposa? Não converse e não confie em mim. O que fazer? A pessoa já é pai, abandonou a filha e abandonou a esposa. O que faço? E esse pai abandonou a filha, abandonou a esposa e não conversa e não confia na esposa. Certamente o filho não conversa e não confia na mãe. O que fazer? Então, esse rapaz já é pai, abandonou a filha e a esposa. O que é que essa mãe deve fazer? Olha, assim, a Bíblia fala assim: o incrédulo que quiser se apartar, que se aparte. A Bíblia fala isso em 1 Coríntios 7. Então, se alguém tem um esposo que é incrédulo, não teme a Deus, e o incrédulo quer se apartar, Paulo fala assim: olha, ele quer se apartar, que vá embora então. Por quê? Porque Deus os tem chamado à paz. Então não fique atrás dessa pessoa. Não vá correr atrás. Porque isso vai tirar a sua paz. Então deixe ele embora. Eu estou presumindo que é uma crente que está falando. Então, se o incrédulo quis se apartar e foi embora, não quer conversa, ok. Que se aparte, viva a sua vida em paz. Quanto aos filhos, né, aplique aos filhos sozinha esses princípios que foram mencionados aqui e outros que a palavra de Deus tem, que não dá tempo de falar agora. Mas os principais são esses: disciplina, exortação, carinho, afeto expresso de forma clara, como a ama que acaricia seus filhos, como o pai que admoesta os seus filhos. Então continue fazendo sozinha, mas não vá atrás do incrédulo que se apartou. Não fique insistindo. Deixe ele ir embora e procure viver em paz. Porque a Bíblia fala: Deus nos tem chamado à paz. Essa é a orientação bíblica de Paulo em 1 Coríntios 7. A mesma mãe perguntou: a paz, bati no meu filho quando era criança, até sua adolescência, mas vejo que hoje ele não gosta de mim. Aí é aquela história, não era para ser isso. Não era para acontecer isso. Eu não sei como foi que ela bateu. Não sei como foi que ela bateu. Nós estamos falando aqui de uma disciplina que não é judiar da criança, não é ralhar com a criança, não é ser aquela mãe Inteira, né? Tem mães que, eu não sei, espero que não seja o caso aí dessa moça, né? Mas assim, o problema de alguns pais e mães, é que eles vivem só ralhando com a criança. O tempo todo. A criança desanima. É o tempo todo cara feia, brigando, ralhando, criticando, batendo, disciplinando. É um rigor excessivo. É um rigor excessivo. A criança então cresce, eu não quero nem saber mais meus pais, eu quero sumir daqui, nossa, eu não quero mais nem ver na minha frente. Então, isso acontece. O que nós estamos propondo aqui não é isso. Sim. O que nós estamos propondo aqui é a ama que acaricia seus filhos carinhosamente e que, quando vê desvios,
vai admoestar e, percebendo a rebelião, então sim aplicará severidade. Tem uma ordem, né? Isso é uma ordem. Existe uma ordem. Eu não posso já atirar com uma bazuca já logo de cara, e viver de cara feia, e brigando, e áspero ali, uma pessoa amarga. Né? Há pais que são amargos, não é assim que se age. O pai e a mãe têm que mostrar docilidade, um afeto intenso, porque agindo assim, a criança não tem, ela vai amar os seus pais, vai ter como escapar disso. Agora, eu não sei como agiu essa irmã. Às vezes nós deixamos que os nossos nervosismos, né, aflorem e sejam despejados sobre uma criança. E isso não é certo. E aí cria-se aquele ambiente pesado, carregado em casa, em que não há nenhum carinho. O amor e tem que ter a exortação, os dois juntos. Os dois juntos. Nem a frouxeza, né? E nem a severidade fora do normal, né? Excessiva. Porque viver numa casa onde o tempo todo é só correção, só disciplina, só bronca, só varada, cara feia o tempo todo, gritos, ninguém aguenta isso. É claro que quando cresce vai querer sumir dali. É verdade. Uma pergunta interessante. Minha filha velha de 7 anos está assistindo a live comigo e pediu um conselho de como ela consegue controlar a vontade de desobedecer. O nome dela é Alice, desde já agradeço. Olha que coisa linda. Sabe como é que é? Alice, né? Oi, Alice. Alice, que gracinha você. Assim, o que eu vou falar não vai, talvez você não goste muito. Mas se você lembrar, Alice, que quando a gente desobedece, uma coisa ruim acontece, e se você lembrar que se não acontecer, a sua mamãe e o seu papai farão acontecer com uma varinha na mão, eu acho que a vontade de desobedecer vai embora rapidinho. Mas se você lembrar, se eu fizer isso, a varinha vai chegar. Acho que se você se lembrar disso e a varinha realmente chegar, não só ameaças, não só palavras, mas a varinha realmente chegar, eu acho que a vontade de desobedecer vai sumir rapidinho. Vai sumir rapidinho. Vai. Vai sumir. Você vai ver que não vale a pena. Você vai falar assim, eu não vou desobedecer não, porque eu sei que não é jogo não. Dói um pouco. Então, é bom esquecer isso. Então, esse é o meu conselho. Tá? Lembre-se da varinha. Conselho, né, Alice? No coração, já que você pediu o conselho. Então, escreve, ó. A Bíblia fala para a gente escrever nos umbrais da boca. Como é? Isso. Repete aí, por favor. Quando a gente desobedece, uma coisa ruim sempre acontece. Escreve no espelho do banheiro. Isso. Aí a vontade vai embora. Outra... Foi assim com o povo de Israel, foi assim com todo mundo. Sim. Todo mundo na Bíblia que desobedeceu experimentou uma coisa ruim. Todo mundo. Não tem como. Não tem jeito. Eu me lembro, um professor meu, vou contar rapidinho, posso? Pode contar. Bem rapidinho. Assim, um professor meu, quando ele era pequeno, o pai dele comprou um relógio para ele. E falou assim para ele, você não usa esse relógio na semana, só usa esse relógio na igreja, que era um relógio caro, um presente para ele. O que ele fez? Os pais saíram, foram não sei aonde, ele pegou o relógio e correu na rua com o relógio no pulso. E levantou o relógio para mostrar para os amigos, e veio correndo e mostrou o relógio para os amigos assim. Um amiguinho dele pegou uma pedra e jogou nele, enquanto ele vinha correndo. A pedra bateu exatamente no relógio e trincou o vidro do relógio. Ele ficou desesperado. E agora meu pai vai descobrir que eu desobedeci. E aí, quando o pai dele chegou, né, aí veio a disciplina. Ele desobedeceu. Foi impressionante. Ele desobedeceu, algo ruim aconteceu. Exatamente. Não tem como escapar. É a lei que Deus pôs no universo. Não tem jeito. Aí a Raíssa pergunta, como lidar com irmãos pequenos que brigam o tempo todo? Conselho para a mamãe. A mãe? Não. A mamãe é a vara. A vara é dizer para eles. Porque, assim, o mundo aí fora diz que os pais devem deixar as crianças brigar e até se pegar no tapa mesmo, porque isso cria um senso de competição.
Não. Esse é o discurso lá fora. Sim. Isso cria o senso de competição, isso é bom. Não, isso cria bicho. Isso cria crianças insuportáveis, isso não pode. Violentas, não. Então, a mãe tem que ser muito clara. Se vocês brigarem e baterem um no outro, o problema de vocês vai ser muito grave. Porque eu vou usar a vara. Eu vou usar a vara. E a mãe tem que falar isso e cumprir. Não pode ficar só na promessa. Porque se ela fala e não faz, aí o medo vai embora. A mamãe não faz nada. Então ela tem que falar e cumprir. Se vocês se agredirem fisicamente, vocês sofrerão consequências terríveis disso aí. Porque só a mamãe e o papai têm o direito dado por Deus de usar da dor física na educação de vocês. Só. Vocês dois não têm essa autoridade. Então, se vocês fizerem isso um com o outro, então vocês vão experimentar a vara da disciplina que a Bíblia fala. E fazer isso, e cumprir a promessa. Porque senão, eles não vão ter mais medo e vão continuar fazendo o que é errado. Não pode deixar, não. Pastor, mais outra pergunta. Pastor, como tratar o pecado da gula em criança? Olha o pecado de quem é. Quem manda em casa? Fácil. Faça o prato dela. Faça o prato dela. Faça o prato dela e diga, até aqui, eu quero mais. Não, já comeu o suficiente. Ver, é claro, cada criança tem o seu biotipo. Uns comem um pouquinho, estão satisfeitos, outros comem mais precisam sabe, comer mais, né, que são mais fortes, são maiores, são mais gordinhos, não sei. Cada um tem o seu biotipo. Mas percebeu que, na realidade, a criança está sendo gulosa, aí tem que colocar o limite. Assim, não, você não vai comer mais. Tira da criança, chega. Quer dizer, chega. Já comeu o suficiente. Eu quero, não. Você não quer mais, não. Você já está passando os limites. Tira, guarda e fala, não pegue. Se você pegar, lembre-se, é desobediência. E quando a gente desobedece, a coisa complica aqui em casa. Então, é assim que se faz. Os pais têm que controlar. As crianças não mandam. Quem manda é o pai e a mãe. Se a criança se autodeterminar, ela não tem limite. Meu Deus. Se quando eu era pequeno, liberasse o bolo de aniversário para eu sozinho comer, eu comia tudo. Se quando eu era pequeno, liberasse sorveteria, meu Deus, ia morrer de tanto tomar sorvete. Criança não tem controle. Se os pais não controlarem, quem vai controlar? Então é dizer para a criança, é só até aqui, é um pedaço só. É um doce só. É um copinho só de refrigerante. E controlar, porque senão... E se os pais não fizerem isso, a criança não tem condições de fazer. Ela não sabe. A criança não sabe. Por isso os pais existem. Os pais existem para isso. Para ensinar, para controlar, para cortar, para podar, para dizer chega. Eu aprendi na juventude, teve uma linha da psicologia que tentaram me passar aí, de que a palavra não, ela traumatiza. A palavra não traumatiza. Mentira. Olha os 10 mandamentos. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Deus não sabia dessa psicologia, né? Acho que Deus não entendia disso, porque ele só tem não. Sim. Só tem não. E qual o problema? Qual o problema? É Deus. E ele usa não. Por que eu não posso usar não? É pecado usar não? Então Deus pecou várias vezes, 10 vezes. Deus pecou 10 vezes nos 10 mandamentos, que só disse não. Então, diga não. Aprenda com Deus. Aprenda com Deus. Diga não. Não. Chega. Se você continuar assim, você vai adoecer, vai ficar diabético, como criança diabética, vai ficar obeso. Isso faz mal para você. Chega. É só até aqui. Chegue. Não insista. Isso aqui é o suficiente. E pronto. Os pais têm que controlar. Os pais são os monitores dos filhos, os guardiões dos filhos. E tem que agir assim. Isso serve não só para a questão dessa situação específica da gula, como todos os excessos, né? Sim, exatamente. Todos os excessos têm que ser corrigidos pelos pais. É criar um bichinho, né? Ele não sabe nada. Ele veio ao mundo, a criança veio ao mundo, não sabe nada. Quem vai ensinar? São os pais. Não tem jeito. O Mauro pergunta como é a forma de corrigir os filhos. Já falou muito, né? É por meio da gradação. Tem que ser por graus. Primeiro, admoeste.
Ensine e admoeste. Não faça mais isso. Porque se você fizer isso, você desagrada a Deus. Isso é errado. Você envergonha o seu pai, você machuca a sua irmã, você ofende a sua mãe, você faz o mal com o seu coleguinha. Não faça mais isso. Isso é errado. Nunca mais faça isso. Esse é o primeiro, é a primeira instância. Ele fez de novo. Opa, você fez de novo? Você reincidiu no mesmo erro depois do que eu ensinei? Você entendeu o que eu falei para você? Você entendeu o que eu disse para você e você fez de novo? Ou você não entendeu? Você tem algum problema cognitivo, é surdo? O que está acontecendo? Não, eu entendi e eu fiz. Por que você fez? O que aconteceu para você de novo fazer? Eu fiz porque eu quis fazer, eu na hora fiquei bravo. Então lamento muito. Agora então não vou mais conversar, agora eu vou usar a varinha. Porque eu não posso já ir direto para a punição mais severa. Eu tenho que dosar. A minha filha pequenininha, uma vez falou um palavrão. Eu chamei ela e falei, você sabe o que é isso? Ela falou, não. Eu falei, então agora eu vou dizer para você. E essa palavra é feia. É muito feia. E em casa nós não falamos essa palavra. Então nunca mais fale isso. Então eu não vou disciplinar você, nada. Estou só te dando esse alerta. Nunca mais fale isso. Porque agora você já sabe que é a palavra feia. Se você falar de novo, aí vai ser rebelião e desobediência. Aí papai vai usar a vara. Ela nunca mais falou. Nunca mais falou. Então é assim, tem que dosar. Primeiro palavras de admoestação e de ensino. Não resolveu? Aí parte para um grau mais severo. Então, Aí o grau, a vara funciona. A vara funciona. aí dentro disso, Oi? Desculpa. às vezes a gente dá uma instrução e o filho não ouviu porque está em outro cômodo da casa e às vezes o pai vai lá e corrige. Mas aí a gente precisa ter esse discernimento de falar de forma clara, a criança ouvindo a gente, né? Porque a gente pode correr nesse erro, né? Sim. De um cômodo para outro, a criança nem ouviu, aí você tá desligada, não deu atenção, não me obedeceu. E é um erro nosso, né? Tem que deixar claro que ela entendeu a ordem. Falar, repita o que o papai falou. Você entendeu? O papai falou que eu não posso falar essa palavra. Você entendeu então? Entendeu. Então agora não diga mais. Que se você disser, aí vai ser desobediência. Aí aquele filho, né? Aquela família que tem mais de um filho fala, ó, não fala assim, o papai já falou, se falar vai ter correção. Aí o outro já nem fala, porque já aprendeu que ele foi corrigido. Exatamente. A coisa espalha. Exato. Por contágio. Uhum. A coisa espalha por contágio. Isso de fato acontece. O que tem que acontecer é isso, é ter essa visão de que eu não posso já partir para a vara, já logo de cara. Não posso fazer isso. Eu tenho que dosar. Começa pelo castigo menos severo, que é a bronca, que é a admoestação. Não grite com a criança, não berre, grite, xingue. Não é isso. Não xingue, grite, berre. Não. Chame e converse. E explique. O que você fez é errado. Nunca mais faça isso. Continuou fazendo? Ok, vem cá. Eu não vou beliscar, não vou puxar cabelo, não vou arranhar, não vou dar tapa na cara, não vou dar tapa na boca, não vou dar soco na barriga. Não vou fazer isso. Eu vou pegar a varinha, vem cá. Vem aqui, você vai levar 3 varadinhas do bumbum e você vai se lembrar para sempre de que não se faz isso. 3 varadinhas. Aqui em casa era o suficiente. 3, 4 varadinhas, resolvia tudo. Chorava. Aí eu descia na cozinha, pegava um copo d'água, levava um copo d'água, pegava no colo, dava água, abraçava, beijava. Você entendeu porque você apanhou? Entendi. Você apanhou porque foi rebelde. E se eu não te disciplinar, eu vou ser rebelde com Deus. Porque Deus manda te disciplinar. Então eu não quero ficar igual a você. Porque eu não quero apanhar de Deus. Então, eu te disciplinei para eu não ser desobediente. Porque Deus manda eu fazer isso. Você está melhor agora? Tô. Então agora vamos brincar, vamos tomar sorvete, vamos passear. Passou a disciplina. Passou. Aí se apegavam a mim mais ainda. Isso mesmo. E é assim que funciona. E uma coisa linda também, pastor, seu testemunho, é que o pai é o cabeça e ele é responsável também pela disciplina, porque às vezes muitos pais deixam tudo, né, a cargo da mãe.
E aí ele precisa, nós como filhos, né, precisamos da referência de amor de pai e envolve também o uso da vara. Olha, esse peso sobre as mães, elas não conseguem, é insuportável sobre elas. Porque as mães, a gente está falando aqui, parece tão simples, né? Mas nem sempre é simples assim. Às vezes as mães falam, eu não aguento mais, meus filhos não me ouvem, eu tenho usado a disciplina, eles não têm jeito, são crianças difíceis, são teimosas, eu não sei mais o que fazer. E há mães que choram, desgastadas, cansadas, porque tomam sobre si sozinhas essa tarefa. Então, isso não é correto. A mãe tem que falar assim, olha, isso, eu estou cansada de falar isso para vocês. Vocês não me obedecem. Quando o papai chegar, eu vou dar esse relatório para ele e ele vai tomar as medidas certas, porque conversar com vocês não adianta mais. Com isso, a mãe vai ensinar as crianças quem é o chefe supremo da casa. Elas Exato. vão dizer, se a mamãe vai contar para o papai, isso significa que o papai está numa posição mais alta e que as coisas vão ficar feias agora. Então, eu lembro que aqui em casa as meninas falavam para Simone, para minha esposa, mãe, não conta para o papai não, não conta para o papai não, porque reconheciam que era mais complicado comigo. Sim. Então, os pais têm que assumir essa responsabilidade. É muito fácil jogar nas costas da mãe e assistir futebol. Não. O dever pertence primariamente aos homens. Essa referência, né? Aí já responde uma parte dessa questão, né? Pai cristão, omisso, não instrui e nem disciplina biblicamente. Não é referência a um pai ausente. Não é pai. Não é pai. Porque Deus é pai, o nome de Deus é pai, um dos nomes de Deus é pai. E Deus age assim. Nós temos que refletir Deus na sua paternidade. Deus age assim, ele nos deixa fazer o que nós bem entendemos. Deus não nos disciplina. Deus não nos admoesta, não nos pune. Então, se eu tenho o título de pai, esse é um título divino. E esse título tem que refletir algo da divindade. E a divindade age assim. Me disciplina, me corrige. Então, todo mundo, todos os homens que têm o título de pai, devem refletir algo da divindade no aspecto da disciplina. E devem corrigir seus filhos. Isso é ser pai de verdade. Não é só levar para passear. Isso é a parte que você falou da ordem, né? Dos tentáculos. Então, isso. Quem não assistiu o início da live vai ficar salva. E aí é bom pegar o caderno, anotar, refletir, orar e jejuar e pôr em prática principalmente, né, pastor? Amém. Isso. O pastor exatamente. Agora, né, recentemente, lançou o livro. Eu queria que ele falasse um pouquinho do livro dele antes da gente encerrar a live. E já vou deixar o convite para... Olha, tem algumas perguntas aqui e muitas coisas aqui também que não deu tempo a gente... Eu acho que a gente precisa fazer a parte 2 dessa live, porque é um presente de Natal riquíssimo. Amém. Vamos sim. Eu tenho vários textos aqui que eu posso compartilhar em encontros futuros. A gente vai marcar. Em janeiro, eu acredito que se o senhor tiver tempo, a gente acha, porque nós pais precisamos desse conselho sábio biblicamente. Amém. Precisamos sim. E vai ser uma alegria poder ajudar. Eu, nas quintas-feiras, eu preparo meus sermões de domingo à noite. Sim. Aí eu dei uma paradinha aqui hoje, dei uma paradinha aqui no preparo dos sermões, estava lendo os comentários aqui, parei um pouquinho, falei, eu vou participar da live e já vou voltar já aqui para o meu texto aqui. Mas muito bom participar, fiquei feliz de poder contribuir um pouquinho. Eu também fiquei feliz de te ouvir, de aprender, de renovar aquilo que a gente tinha aprendido de pequenininha, a criança era pequena, e também, assim, inovar nossa mente. A Bíblia fala, né, que a gente precisa inovar, né, transformai-vos a mente, né, pela renovação do nosso entendimento. Então, a gente precisa sempre lembrar dessas verdades. E quem não aprendeu, buscar aprender para fazer diferença nas nossas casas, né? Amém. Amém. É isso mesmo. E o livrinho? O meu livro? Sim. Na verdade, esse livro, eu tenho um livro aqui,
Eu tenho... Olha, esse livro aqui não lancei agora, não. É um livro antigo É já. antigo. Já está na sexta edição. Já. Sim, sexta edição. Esse aqui é o Pequeno Manual de Doutrinas Básicas. É um livro já antigo, foi escrito em 1987. É bem velhinho. Bom, Mas ele foi sendo ampliado com o tempo. É um livro de sistemática, teologia sistemática. Então, quem quiser adquirir, é, não sei, talvez possa entrar no meu Instagram, sim. Marcos Granconato. Acho que esse é o endereço lá. Marcos Granconato, Tem arroba, um né? link. Arroba Marcos Granconato. E lá tem como adquirir esse livro aqui, para quem gosta de teologia, é um livro de doutrinas básicas. E, assim, ele é um livro já conhecido bastante, assim, se espalhou muito esse livro aqui. As pessoas estudam em seminários, em igrejas, é muito antigo. Eu já vendi milhares desse livro aqui já. E Maravilha. esse outro aqui é mais recente. Esse aqui é uma ficção. A Cabeça de São Bernardo das Correntes é uma Sim. ficção. Eu escrevi esse livro para minha filha. É um livro de 400 e poucas páginas. Uau! Tá É um romance. indo em casa, né? Oi? Colocar no ano 24 para leitura em voz alta das crianças, que é É, educação domiciliar, do homeschool, né? isso é bom. Assim, tem uma escola aqui em São Paulo que adotou esse livro como um livro para as crianças lerem, né? Assim, ele conta a história é um caso, né? De um cachorro que os restos mortais de um cachorro que os membros de uma paróquia num bairro do interior de São Paulo aí, eles confundem com as relíquias de um santo e começam a adorar aquele esqueleto como se fosse algo sagrado, né? Os restos mortais. Mas tem toda uma história. Eu escrevi isso, uma história que se passa nos anos 60. Eu escrevi isso para minha filha mais nova, para mostrar para ela o valor. O objetivo era esse, né? Mostrar para ela o valor da igreja local. Sim. Por que é importante uma igreja local? Mas ele é cheio de aventuras e Ai, que lindo. situações engraçadas, situações inéditas, assim, que são narradas no livro. Mas o objetivo principal, o núcleo da história é mostrar, olha, a igreja local, a comunidade dos santos tem problemas, mas a graça de Deus se manifesta lá. Então, Sim. esse é o objetivo. Né? Então, quem quiser, Maravilha. pode entrar em contato comigo também no arroba Marcos Granconato. E aí eu oriento como é que faz para Maravilha. adquirir. Tem o Pastor, um e-mail lá, granconato.icloud. Tem o um e-mail. pronto. Então fica essas referências. Eu acredito que todo mundo que é do ensino domiciliar, ou quem é realmente família, né, que quer ter uma boa literatura, então esse livrinho aí eu já me cansei de ler. Você conhecia esse ou não? Não conhecia, pastor. Então, Alguns pais têm lido com os filhos. sim, Alguns pais leem com os filhos. É que foi escrito para adolescentes, né, para crianças. Então. sim. E aí quem tem essa cultura do ensino domiciliar, vale incorporar na aquisição dos livros de 2024, que vai, com certeza, né, a questão da igreja local, né, de participar, de estar ali no corpo, né, Eu quis de Cristo. mostrar para minha filha também como era o mundo naquela época. Sim, Como eram as igrejas, os costumes, as pessoas. Mostrar para ela que houve um tempo em que não havia computador, celular. Né? Então era outra realidade, né, que eu vivi quando era jovenzinho, né? E eu quis mostrar isso também para ela, né? Então as crianças vão aprender assim uma realidade totalmente diferente diferente. que Funcionava. existiu há algum tempo atrás, né? Eu também sou da época que não tinha celular, é tão bom, é diferente. É diferente. É isso aí. Desse Muito bom. encontro Obrigado. presencial, mas hoje a gente tem essa oportunidade, né, de conhecer através do online, abençoar outras pessoas, né? É muito bom, mas a gente não pode esquecer dessa referência, né, do corpo de Cristo num local, né, que ali se manifesta, né, o amor, o poder do Senhor, né, para curar, para exortar, para acolher, né, para amar. É muito lindo, muito lindo. Pastor, Precisamos disso. precisa.
Muito obrigada. Já estendo o meu convite para uma próxima live. Amei mesmo todo o ensinamento. É um aulão, vai ficar gravada. Que Deus abençoe sua família linda e quando estiver em São Paulo, se tiver oportunidade, quero conhecê-los pessoalmente. Dá um abraço na sua esposa Simone, nas filhinhas, nas filhonas, né? A gente chama filhinhas porque crescem pra gente. Para a gente é filhinha para sempre. Um abraço. Tá bom, obrigado, Carol. Obrigada. Deus abençoe vocês aí. Tudo de bom para vocês. E nos falamos na próxima live, se Deus quiser. Um abraço. Obrigada, pastor. Tchau. Nada, tchau, tchau.